Fala se tem horas que não dá vontade de largar todo esse negócio de política pra lá. Nós, os patriotas, a gente se descabela, a gente fica louco, a gente não dorme, dá murro na parede, preocupado com esse avanço dessa facção criminosa com o apoio supremo que tomou conta do país. Às vezes a gente fica pensando, pô, vou assistir futebol, novela, série, largar isso pra lá e não mexer mais com esse tipo de coisa que a gente só fica arrumando pra cabeça. Dá vontade de fazer tudo isso. Mas a gente não vai fazer. Nós não somos assim. Eu gostaria de ser um alienado, gostaria de ser um isentão, de estar cagando pro que está acontecendo. Eu acho que quem não tá nem aí para nada, que infelizmente é a esmagadora maioria da nossa população, vive melhor que nós. Prendem um jornalista, soltam o traficante, prenderam mães, pais, filhos, avós, crianças. Esse bando de neofascistas que querem dar um golpe. Nós estamos sofrendo um golpe há muito tempo dessa facção criminosa, dessa máfia, desse monte de corrupto, desse bando de filha da puta que assolou a república e tomou o país de nós. Agora foi a vez de Alan Frutuoso. Oi? Quem? Alan Frutuoso? Nunca ouvi falar. É, mas nós conhecemos o Vista Pátria e ouvimos falar, mas a casa dele, como a casa de vários patriotas, que são as únicas que caem, também caiu. Em mais uma escalada da suprema violência que a gente vem sofrendo no país, a fim de implantar aqui um país, uma nação de narcotraficantes comunistas, o Xandão, aquele do PCC, mandou prender Alan Frutuoso, jornalista e youtuber de direita. Qual o crime que ele cometeu? Não sabemos, o advogado dele não sabe e muito menos ele sabe. Ou melhor, a gente sabe. O crime dele é ser de direita. Isso já é suficiente para você ser preso pela Polícia Federal quando você está embarcando para a Argentina de férias com seu filho. O crime dele foi estar lutando pela liberdade do país contra esse sistema nefasto. PT, a facção criminosa que hoje comanda o país, que tem como seus asseclas o Supremo, começando por Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Barroso e toda aquela coja de vagabundo, ainda amparado por aqueles dois bundões que o Bolsonaro colocou lá, continua avançando sobre o pessoal da direita, sobre os patriotas. Não se pode falar, exceto se for para defender o governo. Não pode mais ter arma, exceto se você for ladrão. Aí tá liberado. Se você for bandido, você pode portar arma livremente. Se você for cidadão de bem, você não pode, porque aí você está colocando em risco as liberdades democráticas. Tráfico de drogas não dá mais cadeia. Falar da cadeia. Pedofilia está liberada. Abusar de crianças está liberado. Pensar está proibido. Se indignar também está proibido. Ao tentar embarcar, Alan Frutuoso foi detido pela Polícia Federal e havia um comunicado interno de que o Xandão deveria ser avisado, sendo que um juiz ligado a ele decretou a sua prisão. O advogado não conseguiu saber do que se tratava, deduz que ele foi parar nos inquéritos antidemocráticos e que havia a inclusão do nome dele em um inquérito que corre em segredo de justiça máximo. Você já ouviu falar em algum inquérito que corra em segredo de justiça máximo? Eu nunca ouvi falar. Que porra é essa? Essa é a atual forma de agir da nossa suprema ditadura. O pior
é que essa imprensa lixo que a gente tem passa pano para tudo isso. Olha esse post do UOL, o que eles falam. Bolsonarista investigado por ataque à Polícia Federal em 12 de dezembro é preso ao tentar fugir para a Argentina. Ô bando de imbecis, se ele ou qualquer pessoa quer fugir do Brasil para a Argentina, o último lugar que você se utilizaria para fazer isso seria um aeroporto, principalmente num voo internacional, onde você sabe que você vai ter que passar pelo crivo da Polícia Federal. Era muito mais fácil você pegar um ônibus, pegar um carro, qualquer coisa, chegar até a tríplice fronteira, Argentina, Uruguai, Argentina, Paraguai e Brasil, de lá atravessar, passa a ponte da amizade, vai lá, dá para comprar muamba, dá para voltar, sem ser importunado. Vocês acham que ele se utilizaria de um aeroporto internacional para fugir do país? É de lascar. Esse nível de cretinice da imprensa extrapola qualquer coisa minimamente aceitável. Mas não se preocupem, imprensa marrom. Vai sobrar no lombo de vocês logo logo. Vocês estão criando um monstro que vai devorá-los também. Eles não vão se contentar em pegar só o pessoal da direita. Logo logo a batata de vocês vai assar também. E no dia em questão, o Alan Frutuoso estava fazendo uma live. Ele permaneceu mais de 2 horas cobrindo o evento como jornalista e não participando e não invadindo nada. E aí, novamente, a gente sabe, ele comete aquele crime horrendo, aquele crime odioso de ser de direita. Só isso. Quer um exemplo de como a coisa está insustentável? Cadê aquele famoso repórter da Reuters que filmou os vândalos invadindo o dia 8 de janeiro a sede dos Três Poderes? Lembra daquela filmagem que o camarada foi, tentou estourar a porta, a qual estava aberta, e depois ele volta para ver se ficou bem na filmagem e ele gostou do que ele viu porque o repórter mostrou para ele. Esse camarada sequer foi investigado, sequer foi chamado por ninguém, não foi na CPI, nada aconteceu com ele. Agora o Alan, acho que ele tem um fetiche por Alan, né? Já tem o Alan dos Santos e agora o Alan Frutuoso. O vagabundo da Reuters forjou uma invasão no dia 8 e ficou por isso mesmo. Caso exatamente idêntico ao G. Dias do 8 de janeiro. O camarada até agora não foi ouvido e, se for convocado para ir à CPI, você tem alguma dúvida que ele vai permanecer em silêncio e ninguém vai achar nada demais. O cara está aí livre, leve e solto, enquanto os coronéis generais ligados ao presidente foram presos. Fala se não dá vontade de largar tudo e assistir novela. Puta que pariu. Mas nós, seres pensantes e preocupados, sofremos porque nós sabemos do que esse país, no que esse país vai se transformar muito antes do que muita gente imagina. E quando acontecer, as pessoas vão olhar, parar e pensar, nossa, como que aconteceu isso? Eu não fazia ideia. Então, mas a hora vai chegar. O problema é que nós fomos infectados pelo vírus do patriotismo por defender a democracia e a gente não consegue mais largar desse vício. Sendo assim, dia 7 de setembro teremos que dar uma resposta para esses camaradas nas ruas de que nós estamos vivos, de que nós estamos atentos e de que nós não desistimos da luta. Se eles estão achando que eles derrotaram o bolsonarismo, não. Eles não derrotaram o bolsonarismo. E não se trata mais de bolsonarismo ou de não bolsonarismo. Eles não derrotaram as pessoas de bem desse país que ainda acreditam que possam lutar para salvar o país dessa lixaiada toda que a gente todo dia tem que ficar vendo avançar em desmandos e em coisas absolutamente absurdas que eles fazem. Enquanto isso, o chefe da facção criminosa torrando o nosso dinheiro e deixando o país que vai entrar numa crise insustentável.
Então, para você que ainda dorme em berço esplêndido, mais dia, menos dia, você vai ter que acordar e aí vai perder o sono, como a gente perde. Um abraço, até a próxima.